Graças pais, então vocês como estão? Estão bem? Eu espero que sim, no nome do Senhor Jesus. Bom, né, depois de algumas semanas sem poder gravar, como eu já tinha explicado semana passada, a gente vai dar reinício, né, ao estudo da segunda carta do apóstolo João às sete igrejas da Ásia Menor, no livro de Apocalipse. Né? E hoje a gente vai dar continuidade aí a igreja de Esmirna. Então, abre lá a tua Bíblia, livro de Apocalipse, bem difícil de encontrar. No capítulo 2, Apocalipse no capítulo 2, do versículo 8 ao 11, né? A carta do apóstolo João à igreja de Esmirna. Então vamos ver aqui, vamos ver o contexto histórico, né? Vamos ver informações importantes e aplicações para nós, né? Essa é a parte bem mais importante, né, do que o contexto histórico. É bom, mas mais importante do que o contexto histórico, o contexto cultural, é as aplicações. O que, é que a gente pode ali aprender com que o Senhor Jesus está aqui, né, através do apóstolo João, escrevendo a sua igreja de Esmirna, né, um anjo da igreja. Então, abre lá a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, do verso 11, do 8, perdoe, ao 11. E você que não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha. Se que já é inscrito, né, continua compartilhando, continua curtindo, comentando também. Fique à vontade. Se você quiser nos dar aí alguma dica, um feedback, fique à vontade, meu inscrito. Então, esse canal é para a gente também aprender, para a gente também dividir informações. Também vamos fazer uma breve oração, depois adentrar na carta do apóstolo João, né, à igreja de Esmirna. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de pregar, de falar sobre a tua palavra. Como é bom, Senhor, falar a sua palavra, como é bom, Senhor, pregá-la. Melhor ainda, como é bom praticá-la. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um que vai ouvir essa mensagem, que eles possam, assim como eu, absorver e praticar a tua palavra, Senhor. Continua nos abençoando com tua graça, com teu poder, com teu amor, Senhor, né, com tua proteção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus amados, então você que já está lá, né, seja na sua Bíblia física, seja por meio do celular, tablet, ou computador ou notebook, o importante é ler a palavra de Deus. Então, a segunda carta aqui, né, do Senhor Jesus através do apóstolo João, é a igreja de Esmirna, né, uma igreja, né, que o cenário praticamente era o mesmo da igreja de Éfeso, né, um cenário de perseguição, um cenário que não era muito diferente, porque aquelas igrejas eram tudo contemporâneas. Mas, claro, tinha algo que ia acontecer bem mais na frente, aqui no texto bíblico, aqui irá nos informar, né? Quando a gente for lendo, a gente vai perceber isso, que não é algo que vai acontecer, que está acontecendo lá para eles, mas que algo, algumas já estão acontecendo e outras que vão posteriormente acontecer na igreja de Esmirna. Então, aqui a igreja essa carta da igreja de Esmirna é uma carta bem mais curta que a demais, é uma carta onde a gente percebe, né, no conteúdo dela, que é um conteúdo, né, uma carta bem calorosa do Senhor Jesus à igreja de Esmirna, e uma carta com, né, bem, digamos, com elogios, mas praticamente tem elogios, né? O Senhor Jesus elogiando a igreja, né, de Esmirna, diferentemente da igreja de Éfeso, como a gente leu, né, algumas semanas atrás, onde Jesus tem elogio, sim, mas tinha ressalvas, e ressalvas bastante importantes. Só que aqui na igreja de Esmirna a gente vai ver que é diferente, a gente vai ver que não é realmente, ela teve praticamente elogios da parte do Senhor. E, claro, é uma coisa bem importante da parte de Deus, as promessas. A promessa, a gente vai ver que também tem promessa de Deus para a igreja de Esmirna. Então, meu irmão, como eu falei, o cenário é cenário de perseguição, é cenário, né, de falsos mestres, de falsos judeus, como a gente vai ler aqui. Né? E
o que era, né? Onde, a gente sabe que a igreja de Esmirna ficava naquela região da Ásia Menor, né? Era uma cidade que fora, né? É, era uma antiga colônia grega, né? Ali por cerca de 627 antes de Cristo, né? E que mais tarde foi fundada, mas né, novamente fundada, ou seja, provavelmente acho que entre as guerras pode ter sido destruída, né? Geralmente aconteceu muito isso no passado. E ali ela foi reerguida, né? Aqui, deixa eu pegar a filinha aqui, pelo, né? Lisímaco. Acho que é isso aqui, Lisímaco. Tem um acento aqui, então é Lisímaco, né? Que foi um dos sucessores de Alexandre o Grande, né? Lá pela época do 290 antes de Cristo. Aí você vai pensar, como assim? Ela era uma colônia grega em 627 e agora, né, 290. 290 não veio antes de 627. Então, só para a gente lembrar, meu irmão, que o tempo, né, antes de Cristo, ele é de ordem decrescente. Vamos colocar de 1999, 1998 e assim sucessivamente. Então, primeiro, né, a cidade era uma colônia grega lá na época de 627 a.C. E depois, né, provavelmente foi destruída e foi refundada, fundada novamente por um desses sucessores do Alexandre o Grande. Né? Depois que ele morreu, a gente sabe que ele deixou vários sucessores, não filhos, mas sucessores assim, generais, os seus comandantes que dividiram ali, porque realmente o império foi muito grande de Alexandre. Isso aí, os livros, a história conta, né, que até os livros dos Macabeus, né, fala sobre também sobre Alexandre, né, o Grande. Então, é a cidade que a sua deidade, ou seja, o Deus lá que eles adoravam lá, né, não os cristãos, estou falando, tinha como a deidade, a gente sabe que lá em Éfeso era Diana, né, e aqui era a mãe de Cipilene, uma deidade dessa cidade, né? Porque a gente sabe que os gregos, os romanos, eram, eram extremamente, né, politeístas, adoravam vários deuses, né? Como eu já falei semana passada, a questão, sempre falei que a questão da perseguição à igreja, às vezes alguém fala, não, é porque adorava a Jesus. Não era apenas isso, né? Primeiramente era porque eles adoravam só a Jesus, né? Só a Cristo, só tinha Deus. E eles não. Como assim? Existem vários deuses. Naquela época existia também o culto ao imperador e os cristãos se negavam a adorar o imperador. Porque, claro, só existe um Deus, né? Sempre existiu. Só existe e sempre existirá apenas um único Deus. Então, isso afrontava, né, os perseguidores dos cristãos. Eles adoravam apenas um Deus, eles não adoravam a, ao imperador, né? Existia o culto ao imperador ali, a partir de Nero, assim eu creio. Entendeu? Então, agora a gente vai entrar propriamente nesse bíblico, já falou um pouco. Como eu disse, é uma carta bem mais curta, né? Não tem tanta informação como na igreja de Éfeso, mas tem aplicações bastante importantes. Mas vamos ler o texto, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 11, do 8 ao 11, eu só quero falar 11, do 8 ao 11, que diz assim: ao anjo da igreja Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último que foi morto, ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são da sinagoga de Satanás. Não temas nada ao que estás para sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós à prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguições durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá punição na segunda morte. Amém, meus irmãos? Então, aqui, né, o Senhor Jesus já começa aqui mostrando, né, lembrando ao povo lá, olha, aqui quem está falando, né, é o primeiro e o último, aquele que morreu, mas foi ressuscitado. Ou seja, vocês não estão adorando a um Deus morto,
Vocês não estão adorando a um Deus que passou, mas a um Deus que morreu, mas que ressurgiu. Ao Deus que foi o primeiro e foi o último. Não existe outro. Então Jesus, né, lembrando aqui a sua igreja das suas atribuições, da sua divindade aqui a ele. Né? Foi o primeiro e o último, que estava morto, mas ressuscitou. Né? Porque essa é a nossa esperança. Né? A esperança do cristão era essa, né? Era a ressurreição de Cristo, porque se ele morresse, morreria toda a esperança. Como ele sempre, né, como já foi falado, né, no Velho Testamento em relação ao Messias, que ele teria que morrer, mas ao terceiro dia ressurgir. Então, se isso não se cumprisse, então a nossa fé era vã, como Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Então, se não há ressurreição dos Paulo, então é vã nossa fé, é vã, é, tudo, a gente está crendo, a gente está perseverando. E Jesus disse, olha, eu ressuscitei, eu morri, mas eu ressuscitei. Ou seja, é importante, é de suma importância a morte de Cristo, porque senão a gente não seria salvo. Né? Isso aqui está intrínseco aqui, mas também é de suma importância a ressurreição, para que junto com a ressurreição de Cristo, a gente, né, também ressuscitasse como novas criaturas. Então, praticamente é isso que o Senhor Jesus está lembrando a igreja de Esmirna. Olha, eu sou o primeiro e o último. Eu fui aquele que foi morto, mas que ressurgi, que ressuscitei. Então, é muito importante a gente frisar, a gente lembrar disso. Lembrar que Jesus morreu. Morreu pelos nossos pecados. Morreu para pagar pelos nossos pecados. É o que ele está falando na igreja, é o que está falando nos nossos corações. Mas que ele ressuscitou para que a gente pudesse também ressuscitar em uma nova vida, né? Como novas criaturas, e no tempo, né, que assim o Pai, que só Ele sabe, voltar, né, e Jesus voltar e buscar a sua igreja. Versículo 9 diz assim: conheça as tuas aflições e a tua pobreza, contudo és rico. Conheça a blasfêmia dos que dizem que são judeus, mas não são. Pelo contrário, são da sinagoga de Satanás. Então Jesus, mais uma vez, assim como falou para a igreja de Éfeso, conheço, eu te conheço. E aqui, né, em Éfeso ele falou, eu conheço as obras, aqui Jesus fala, eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Então, Jesus lembrando a ele, olha, eu estou observando tudo, eu estou contemplando tudo. Eu estou observando as aflições de vocês. Eu estou observando a pobreza de vocês. Não pense que vocês estão soltos. Não pense que vocês não têm dono. Não pense que vocês estão abandonados porque estão sofrendo. Eu estou observando, eu estou contemplando. Vocês acham que são pobres? Não, vocês são ricos. Mas claro, né? Rico não no sentido material, né? Não no sentido de pecúnia, né? De tutu, mas no sentido da graça, da presença, da paz de Cristo. Vocês acham que por não ter algo vocês são pobres? Não, de maneira alguma, porque eu contemplo as suas aflições. Vocês são ricos, né? Mais ricos do que esses aí que tem tantas posses, porque vocês têm o tesouro maior, né? Que é o próprio Jesus Cristo. Então veja que maravilha, né? O Jesus aqui dando aquela dose, né, extra, né, aos seus filhos, à sua igreja de ânimo. Olha, eu sei que vocês estão sofrendo, eu não estou cego nem surdo, não. Eu estou observando isso aí. Vocês não são pobres, não, vocês são ricos, porque vocês têm o maior tesouro que qualquer uma pessoa pode ter, né? O próprio Filho de Deus. Ele continua, né, dizendo que conheço também a blasfêmia daquele que se diz judeus. Esses aqui, quando ele fala aquele que se diz judeus, são aqueles, né, que negavam a Cristo como Messias. A gente sabe que boa parte dos judeus, a maioria dos judeus, não aceitaram Cristo como Messias, né? Então ainda esperando o Messias, que para ele o Messias deveriam vir numa manjedoura de ouro, vir realmente, né, do rei em palácios, e não foi nada disso. Jesus nasceu numa simples manjedoura,
no estábulo, porque não tinha nem lugar onde ficar. Jesus foi de uma família, né, pobre, de uma região pobre também. Então isso, né, foi escândalo para os judeus, como Paulo escreve, né, na sua carta de 1 aos Coríntios. Então, olha, eu conheço esses aí que se dizem judeus, mas não são. Na verdade, eles são da sinagoga de Satanás. Né? Satanás, né, ou seja, adversário, não o diabo é o seu adversário. Então, eu sei que eles são adversários de vocês. Eu sei que eles, né, se dizem que são filhos de Abraão, que são isso, aquilo, outro, tarará, mas não se preocupa que eu estou observando tudo. Não se preocupa que imagine, que eles estão falando que vocês têm que se circuncidar, se vocês têm que fazer isso, aquilo, outro. Estou parafraseando, tá, gente? Porque era o contexto naquela época dos judeus queria que os cristãos fizessem, né? Fizesse tudo isso, seguisse a lei. E a Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo escreveu muito sobre isso, que não viviam mais pela lei, mas pela graça. E esses judeus, esses falsos judeus aqui, ainda, né, presos às suas tradições, preso ali à lei, quando Paulo fala, né, na sua segunda carta de Coríntios, que, né, a letra mata, quando fala da letra, a lei fala aumenta a letra da lei, né, aquela que se vive pela graça, não mais pela lei. E tem todo um contexto bíblico. Infelizmente esse versículo é bastante, né, deturpado, esse que a letra mata o espírito da vida. Né? Vou fazer um vídeo explicando melhor o contexto desse versículo, né, mais na frente, para a gente entender melhor. Então, esses judeus queriam viver como antigamente, ainda debaixo da maldição. E esses cristãos, a igreja de Cristo está vivendo a graça. E eles, olha, eu conheço eles. Eles se dizem que são filhos de Deus, mas não são. São realmente filhos de Satanás. Eles dizem que faz parte da sinagoga de Deus. Não, eles fazem parte da sinagoga de Satanás. Então, pode ficar tranquilo. Né? Eu estou observando isso também. Continuando, versículo 10. Não tem mais nada que o está para sofrer. Como eu falei, tem algo que estava acontecendo e algo também que iria acontecer, como esse aqui. Nada, né, que estás para sofrer. Então, fique tranquilo, não temas. Uma das palavras mais repetidas aqui na palavra de Deus é essa, não temas. Realmente não devemos temer, porque independente do que aconteça, como fala o Salmo, né, o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque o Senhor está comigo. Né? Ele nos faz, né, andar em pastos verdejantes. Mas tem hora que a gente vai andar pelo vale da sombra da morte. Mas a gente não deve temer, porque o Senhor Jesus está conosco. É o que ele está aqui, né, relembrando a sua igreja, né, dando aquela dose de ânimo à sua igreja. Olha, não temas o que vai acontecer. Continuando no versículo 10. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguições durante 10 dias. Então, não que é o diabo, né? É o diabo, como assim, vai lançar, o diabo vai usar, né, as autoridades, né, que são corrompidas, autoridades que não são, né, que não têm intimidade com Deus, para prender os cristãos. É isso que até hoje o diabo usa. Os ímpios, são aquelas pessoas que não estão nem aí para Deus. O diabo usa para ferir ali o cristão. Mas Jesus está falando que não tem, mas vocês vão ser lançados na prisão. Né? Vocês vão ser provados. E dá até um tempo aqui, por 10 dias aqui. E no final do versículo 10 disse: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Ou seja, eles vão pensar que estão tirando a vida de vocês, mas na verdade, né, eles estão sendo usados por mim ali para coroar vocês com a coroa da vida. A gente sabe que há um simbolismo muito grande nessa questão de coroa, né? Antigamente sempre existiam jogos, né, simbolizando a coroa, né, coroava o rei ali. Então há um simbolismo muito forte nessa questão aqui da coroa. Por isso que Jesus usa desse utensílio aqui, né, de coroa, de algo, né, superior, de algo, né, tão importante naquela época ali, para dizer, olha, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Porque eu vou te dar a coroa da vida, ou seja,
não ia vir coisa boa para eles, não estava acontecendo coisa boa para eles. Porque na hora que Jesus fala, ser fiel até a morte. Não é ser fiel até, né, o quanto você aguentar, até quando estiver perto de morrer. Se estiver perto de morrer, você pode negar, você pode dizer, eu não aguento mais. Não. Ser fiel até a morte. Só dessa forma é que Jesus ali daria, né, a coroa de vida para a sua igreja. Então é importante isso, a gente aqui frisar essa questão, ser fiel até a morte. Então, é ser fiel até o fim, meus irmãos. Finalizando, né? Ele fala no versículo 11: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá punição na segunda morte. Então, ou seja, a morte que, digamos que a gente tem mais que se preocupar é com a segunda morte, que é o lago de fogo, meu irmão. O próprio livro do Apocalipse fala mais na frente, você vai ler sobre isso. É o que ele está falando, olha, né, no versículo 11, 10 ele diz ser fiel até a morte, e no 11 ele completa dizendo, olha, de modo algum, os vencedores, né, aqueles que perseverarem, vão, né, sofrer punição, dano algum na segunda morte. Né? Vão realmente morrer aqui, a parte física, mas vão viver a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Então, qual é o dano? Que dano é esse que Jesus está falando? É o dano, né, daqueles que vão ver a vida eterna realmente, uma vida eterna de sofrimento, uma vida eterna realmente de lamentação, de dor e ranger de dentes, como disse o próprio Jesus. Então, por isso que fala, de modo algum sofrerá punição na segunda morte, porque temos a Cristo, porque eles têm a Cristo aqui. Né? E como ele fala aqui, né, no versículo 10, sobre a questão de perseguição, de ser mortos, né? Mais na frente, lá pelo ano 156 depois de Cristo, como eu disse, tem coisa que vai acontecer depois, né? Uma das coisas mais, assim, digamos, importante, um mártir bem importante que morreu, um bispo de Esmirna, era Policarpo, né? Que foi ali morto ali, né? Na perseguição ali da igreja, dos imperadores, a perseguição, né, dos inimigos da igreja, os próprios judeus ali, né, aqueles judeus que se achavam que era filho de Abraão, né, como Jesus falou aqui, que eles se achavam que era da sinagoga de Deus, mas era da sinagoga do diabo, né, ajudaram a matar esses muitos cristãos, né. Um Policarpo, um dos pais da igreja, também foi, né, foi um mártir importante da igreja de Esmirna, o bispo da igreja de Esmirna. Então, mais na frente também teve outro para a igreja, né, o Piônio também, que morreu um pouco depois, ali acho que cerca de 250 depois de Cristo. Então, a perseguição, né, a gente sabe que quando a gente lê a história da igreja, que foi uma perseguição, né, tremenda, muito, né, muito. Ali os pais da igreja sofreram, assim como, né, os cristãos antes do pai da igreja e depois. Hoje não tem tanta perseguição ainda, só alguns países, mas pelo menos aqui no Brasil a gente não tem esse problema nenhum. Mas vai chegar um tempo mesmo, né? Esse tempo da perseguição. Está escrito, Bíblia, a gente tem que. Eu sei que não é fácil, mas que esperar por isso. E assim a gente estiver vivo daqui para lá. E finalizando essa parte, eu queria entrar nas aplicações, né? São 3 apenas. E a primeira aplicação, meus irmãos, é que a gente tem que lembrar novamente, como assim foi uma das aplicações que eu fiz na igreja de Éfeso, né? Na carta de Éfeso, que é Jesus, né? Ele conhece tudo. Sabe aquela frase, Jesus sabe todas as coisas? Realmente, ele sabe todas as coisas. Assim como a gente lê no versículo 9, quando diz, olha, eu conheço todas as aflições, eu conheço que tu é pobre, que você é pobre, a tua pobreza, mas você é rico. Então, lembre-se, meus queridos, Jesus conhece as nossas aflições também. Não é só nossas obras, como eu falei na carta de Éfeso, né, uma das aplicações, mas nossas aflições. Não estamos sós. Não pense que você está só. Não pense que você está, não tem dono, não tem dona. Temos um dono, temos um Deus, temos um Rei, temos o único Salvador,
o Senhor Jesus. Ele conhece a nossa labuta, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece aquilo que a gente está padecendo, está sofrendo. Ele conhece a nossa pobreza, mas lembre-se, você não é pobre. Nós somos ricos porque temos o Filho de Deus como nosso Salvador, como único, exclusivo e suficiente Salvador. Somos ricos, meu irmão, porque em meio à guerra, em meio a tantas aflições, a gente permanece sorrindo, a gente permanece em paz, porque a paz que Cristo nos dá é uma paz imensurável, é uma paz, né, que não tem explicação. É uma paz que as pessoas olham assim, aqueles que não têm comunhão com Cristo, falam, como é que pode? É tanta aflição que essa pessoa está passando. E ele está em paz, ela está em paz. Por quê? Porque ele conhece as nossas aflições. Então lembre-se disso. Ele sabe do seu sofrimento, sabe das suas lágrimas. Ele observa ali e está conosco, derramando sua graça, o seu amor, o seu poder, a sua paz em nossas vidas. Lembre-se disso, meu irmão. É importante, lembre-se disso, que Ele contempla também as nossas aflições. Segunda aplicação, né? A tendência, meus irmãos, é ficar cada vez mais difícil. Versículo 10, né? Quando a gente vê aqui que Jesus fala à igreja que, olha, vocês estão prestes a passar por momentos difíceis, por noites escuras, vocês vão ser perseguidos, vão ser presos, vão ser assassinados, né? Filhos vai entregar pais vai entregar filhos, né? Família vai entregar família, amigo vai entregar amigo, né? Então a tendência, meu irmão, aqui também, no mundo que a gente está vivendo, é ficar cada vez mais escuro, cada vez mais difícil. Aí vocês se perguntam, então por que a gente tem que então orar? Então, Anderson, para a gente ficar, para que haja paz, porque é o nosso dever como cristão orar para que o Senhor possa, né, abençoar a nação, para que o Senhor possa realmente dar paz à nação. Mas a gente sabe que esse dia chegará. Então, diferente de muitos aí que ficam pregando, né, teologia da prosperidade, movimento, isso, aquilo, outro, facilidade, meu irmão, a Bíblia fala diferente. Eu aqui prego o que está na Bíblia. A Bíblia diz que dias mais difíceis cada vez mais vai ser a tendência. Noites escuras cada vez mais vai acontecer. É a palavra. Não tem como escorrer da palavra. E ela não volta vazia, mas antes faz o que apraz a Deus. E uma das coisas que apraz a Deus é tornar cada vez mais difícil. Por quê? Para peneirar, para saber de quem é realmente os filhos de Deus e quem não é. Como disse Malaquias, então vocês vão ver a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Então, só lembrando, meu irmão, que Jesus aqui está nos lembrando, como falou para a igreja, a tendência é que as coisas fiquem cada vez mais difíceis. Então não espere, né? Tanta coisa boa, tanta facilidade, porque tem que acontecer dificuldade. Amém? E a terceira e última aplicação é que seremos livres da segunda morte, né? Como eu falei agora há pouco, como Jesus falou, né? Aquele que é fiel até a morte, aquele que está comigo, o vencedor. Qual o vencedor? Aquele que chega no final. Esse não é o vencedor. Então, de modo algum, ele será, né, afligido na segunda morte. Então, assim como nós, né? Que em Cristo somos mais que vencedores. E que um dia, meus irmãos, vai chegar esse dia. E temos que ansiar por esse dia. Queremos, né, ter esse corpo que se corrompe, esse corpo tão corruptível, um corpo incorruptível, para que a gente possa ali, naquele grande coral, naquele grande banquete ali, e vai ser maravilhoso, onde a gente não vai haver mais dor, mais choro, mais nada, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. De modo algum, né, seremos afligidos na segunda morte. Vamos viver uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. E eu ouvi aquela frase que eu sempre repito e não me canso de repetir: entrai, benditos do meu Pai, para o gozo do teu Senhor. Então, Jesus fez todo o trabalho, morreu,
né? Sofreu, morreu, ressuscitou, foi preparar a morada para nós. Por isso, de modo algum, seremos afligidos na segunda morte, mas vamos viver uma vida eterna de paz, uma vida eterna realmente sem dor, sem choro, sem mais pecado. Sabe, aquela influência do pecado vai ser destruída totalmente, meu irmão. E todas as nossas aflições, porque Ele observa nossas aflições, vai ser de uma vez por todas uma maravilha, meu irmão. Espero que assim como eu, você aguarde por isso. E que a gente possa aguardar, né, orando, perseverando, buscando a paz da nossa cidade, a prosperidade da nossa cidade, a nossa também, mas claro, primeiramente buscando ao Senhor Jesus e amando uns aos outros. Então, mais uma vez, meu irmão, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. Né? Eu acredito que você que está me assistindo gosta do conteúdo. Né? Mais uma vez peço desculpa, muitas vezes não consigo gravar naquela semana, mas é bem correria. Mas quando eu posso, meu irmão, eu faço possível, até no calor eu fico por aqui, mas eu estou aqui para que a palavra de Deus seja disseminada. Amém, meus irmãos. Espero que vocês tenham compreendido. Fica na paz.